E eu convido você nesse momento a ir para o nosso estudo bíblico desta noite. Nosso estudo bíblico, todas as quinta-feiras, estamos estudando no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Estamos descobrindo ali a mensagem que Jesus ensinou, né? E o texto diz que no final do Sermão do Monte todos estavam maravilhados, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, né? Ele é alguém que tem autoridade e ele ensinava com muita autoridade. E ele trazia no início, ele traz no início de Mateus capítulo 5 sobre os felizes. Quem são felizes, né? Então Mateus capítulo 5 é o início do Sermão do Monte, tal conhecido aí Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Já estudamos sobre bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Já estudamos sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Já estudamos bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Já estudamos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Já estudamos bem-aventurados na quinta-feira passada, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E hoje vamos estudar sobre bem-aventurados limpos. Limpos, ou quem sabe na tradução bíblica sua aí tem a puro. Então, bem-aventurados limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o Senhor nesta noite, Ele vai falar, né, aos nossos corações. Peço que você aí esteja atento à palavra de Deus, permaneça aí até o final. Se de repente sua live cair aí, a internet cair, você retorne. Não deixe aí, não perca esse estudo bíblico nesta noite. Não deixe de se encher da palavra de Deus, de ser abençoado com a palavra de Deus, tá bom? A vontade de Deus é que a gente tenha conhecimento da sua palavra, da sua vontade, né? E essa é a vontade de Deus. Oséias capítulo 6 diz que o povo de Deus, o povo perece, né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, 1 Pedro também vai dizer que a gente deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ler mais uma vez o versículo e vamos dar início à exposição desta noite sobre felizes os limpos de coração, né? Ou felizes os puros de coração. E o texto diz, porque verão a Deus. Então, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Pai amado, querido Deus, graças te damos, ó Pai, ó Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias que se renova a cada manhã, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela noite que se inicia. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, porque podemos dizer que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso somos alegres, estamos alegres, somos gratos ao Senhor por tudo, Pai amado. Então, Senhor, neste momento, viemos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, Senhor. Prepara-nos para recebermos a Tua palavra, as Tuas instruções, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, o que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Então, Teu Santo Espírito intervenha, Senhor. Haja, Senhor, em nossos corações e nossa mente. Ó Senhor, abençoa essa live e alcança nossas vidas, a vida de cada um que está assistindo, ou se porventura alguém vier assistir depois, Senhor. Abençoa, Pai amado. E assim já te oramos no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos lá ao nosso estudo. Então, hoje dando continuidade ao estudo sobre as bem-aventuranças, hoje vamos estudar Mateus
capítulo 5, versículo 8, sobre felizes são os limpos de coração, ou bem-aventurados, ou quão feliz, ou muito que feliz, muito mais que feliz, são os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então, meus amados, esta bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã. Ver a Deus é o alvo final da vida do crente. Então, essa bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã. Só aqueles, precisamos entender isso, só aqueles que reconhecem sua total carência, só aqueles que choram pelos seus pecados, só estes é quem podem ser cheios de Deus, só estes que são mansos diante também dos homens, só estes que reconhecem que são pecadores, só estes, meus amados, é que podem ter corações puros. E o texto de hoje vamos tratar de 3 pontos. Vamos tratar do coração, o que é que a Bíblia está falando quando fala de coração. Vamos tratar da pureza, o que seria a pureza do coração. E vamos tratar sobre verão a Deus. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E aí vem a nossa primeira lição desta noite, onde a pureza deve ser cultivada, né? Então, onde a pureza deve ser cultivada. Essa bem-aventurança, ela já mostra onde é que a pureza deve ser cultivada. A pureza deve ser cultivada no coração. E precisamos também entender qual é o sentido bíblico de coração. O coração, meus amados irmãos, ele é tido como o centro da personalidade. O coração, ele não indica aqui meramente a sede dos afetos e das emoções, tá bom? Nas escrituras, para o sentido bíblico, a palavra coração inclui mente, inclui emoção e vontade. Então o Senhor vai tratar com algo com o nosso coração nesta noite. E o nosso coração aqui, o coração bíblico, não é os afetos e as emoções, mas é a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Então é algo muito mais profundo, tá bom? Está se relacionando, onde a pureza deve ser cultivada. A pureza deve ser cultivada no coração. E onde seria esse coração? Seriam os afetos, as emoções? Não. O coração aqui é a mente, a emoção e a vontade. Ou seja, fala do homem em toda a sua totalidade, tá certo? Então Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Ou seja, a pureza deve ser cultivada em nossos pensamentos. A pureza deve entrar em nossos pensamentos. A pureza deve entrar em nossas emoções. A pureza deve estar presente em nossas motivações. A pureza deve estar presente em nossos desejos. A pureza deve estar presente em nossa vontade. Então veja que é algo bem profundo. Não é apenas nos meus afetos, nas minhas emoções, quando a Bíblia fala de coração aqui em Mateus capítulo 5, versículo 8. Então a pureza deve ser cultivada no crente. A pureza deve ser cultivada no discípulo de Jesus, na mente, na emoção e na sua vontade, tá bom? Então deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Deve penetrar em nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. E por que, irmãos, deve ser cultivado isso em todas essas áreas, em toda a totalidade do ser humano? É porque também, meus amados irmãos, o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. O coração, né, para aqueles que confiam no seu coração, para aqueles que querem resolver as coisas segundo o seu coração, para aqueles que diz, olha, Deus sabe o meu coração, né? Uma certa vez alguém disse assim,
Deus conhece o meu coração. E aí o pastor chegou para ele e disse: isso não lhe preocupa? Então Deus realmente ele sonda e conhece o nosso coração, mas isso não te preocupa, porque ele realmente conhece, né? E o coração aqui, como eu já disse, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. Por isso que devemos cultivar a pureza em nosso coração. E volto a repetir, é em todas as áreas do ser humano, em toda a totalidade, na mente, na emoção e na vontade. Não é só em afetos e emoções, mas em toda a sua totalidade. E por que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades? Primeiro, porque o pecado tem sede no coração. O pecado, meus amados, ele inicia no coração. O pecado ele não vem de outro lugar, ele vem do coração. Jesus ele esclareceu isso em Mateus 15, versículo 19. Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios. Quando Jesus falou para os fariseus, os escribas e os fariseus, que o que contaminaria o homem não era o que entrava pela boca, mas era o que saía do coração. Jesus, completando essa passagem, indo bem no profundo, né, na totalidade do ser humano, na sua mente, nas suas emoções, nas suas motivações, nos seus desejos, nos seus pensamentos, na sua vontade, o Senhor indo bem além, ele que sonda e conhece nosso coração, ele diz que é do coração que vem a contaminação do homem, do coração, é o que sai do coração que pode contaminar o homem. Então, o pecado ele tem início no coração. Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, do coração procedem homicídios, do coração procedem adultérios, do coração procede prostituição, furtos, do coração procedem falsos testemunhos, é do coração que vem as blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Então é um erro pensar que o mal está no meio ambiente. Para alguns o mal estaria no meio ambiente. Mas Adão é um exemplo de que Adão caiu no paraíso, onde o ambiente é perfeito. Adão caiu no paraíso num ambiente perfeito. Jeremias capítulo 17, versículo 9, ao falar sobre essa nossa rebeldia, sobre esse nosso coração, Jeremias disse: o coração é enganoso, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, estes que acham que o coração é bom, que o coração que o meu coração é bom, que Deus vê meu coração e meu coração é bom, a Bíblia diz que o coração é enganoso, o coração é mau, é perverso, é enganoso, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto. O coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De Jeremias 17, versículo 9. Então o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Nosso coração ele precisa estar protegido. O Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: de tudo o que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. Dele procedem as fontes da vida. Davi também, quando orou no Salmo 19, versículo 14, Davi ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então Davi ele faz essa oração e ele sabe que tem um coração mau, que pode ter pecados até no seu coração que nem ele conheça. Há pecados em nossos corações que muitas vezes nem nós conhecemos. Então precisamos também, como o salmista disse no Salmo 139, Senhor, que sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim um caminho perverso e me conduz no caminho eterno. O salmista ele pede isso ao Senhor porque ele sabe que nem ele era capaz de enxergar tudo que tinha no seu coração. Então o coração da gente ele é um coração. O nosso coração é enganoso. E Davi ele sabia disso e ele faz a oração e ele pede isso ao Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença.
Algumas pessoas, meus irmãos, tratam com seus pecados como Joquebede tratou seu filho Moisés, né? O que essas pessoas fazem quando a gente olha para a ilustração da maneira como Joquebede tratou com o filho Moisés? Que essas pessoas, muitas pessoas fazem isso quando se fala em pecado, quando se pensa em pecado. O que elas fazem? Escondem seus pecados num cesto betumado, né? Joquebede, ela pega ali Moisés e coloca num cesto betumado, né? Então, estamos aqui apenas fazendo uma ilustração com o que as pessoas fazem muitas vezes com os seus pecados. Então, as pessoas escondem, elas não confessam e não se arrependem e nem abandonam. Elas preferem esconder seus pecados num cesto betumado. Deixam por um momento seus pecados, mas ficam de olho neles. Muitos são assim também. Deixa por um momento, por um certo momento, olha, eu vou deixar isso aqui, mas ficam de olho neles. Volta a colocar os olhos em seus pecados. Muitos buscam desejosamente ou ansiosamente seus pecados para alimentá-los. Então, precisamos ter cuidado, porque o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Onde a pureza deve ser cultivada? No coração. E quando falamos aqui de coração, no ser humano em toda a sua totalidade, na mente, na emoção e suas vontades. E por que eu devo guardar o meu coração? Porque o pecado tem sede no coração, o pecado ele tem início no coração. E nosso coração precisa estar protegido. Porque a pureza deve ser principalmente no coração. E aí um teólogo chamado Thomas Watson, ele vai nos ajudar, nos trazendo algumas observações. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Primeiro, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Então, meus irmãos, podemos ter uma aparência de pureza. Podemos viver uma pureza, mas uma aparência, apenas uma aparência, apenas exteriormente e não interiormente. Então a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus vê não a aparência, mas o coração. Jesus condenou em Mateus, versículo 23, Mateus capítulo 23, Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma santidade exterior. Então Jesus, que sonda e conhece os corações, Jesus via que aquela piedade, que aquela busca de santidade, aquela demonstração de santidade, seria apenas uma aparência exterior e não no interior. O Senhor disse que eles eram impuros por dentro, limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Eram como sepulcros caiados. Então, a pureza deve ser principalmente no coração, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Os fariseus eram bons apenas na aparência. Por isso Jesus disse, se a vossa justiça, Jesus vai dizer ainda no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus está dizendo aos seus discípulos, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque a justiça dos escribas e fariseus, a sua piedade, a sua santidade, era de uma forma exterior e apenas aparente, não era interior. E por que o coração, porque a pureza deve ser principalmente no coração? Porque o coração é o lugar da morada de Deus. Deus, ele habita, meus amados, no coração. Se o nosso corpo, conforme as Escrituras, diz que é o templo do Espírito, então o coração é o santo dos santos. Deus habita com o abatido e contrito de coração, diz o texto lá de Isaías. O coração puro é o paraíso de Deus,
onde ele se deleita em habitar. Então, por que a pureza deve ser principalmente no coração? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente e porque o coração é o lugar da morada de Deus. Quais são os sinais de um coração puro? Um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Quando o Senhor fala com os discípulos acerca da oração, também no Sermão do Monte, o Senhor diz que quando a gente for orar, a gente entrasse, em nosso quarto, fizesse nossas orações, e Deus, em secreto, Deus também iria nos ver e também iria nos responder. Mas essa prática dos escribas e dos fariseus era uma prática de quando eles oravam, quando eles jejuavam, era sempre de chamar a atenção dos homens. Então o Senhor Jesus diz, olha, eles já receberam as suas recompensas, que é a atenção dos homens. Mas aqueles que fizessem de forma sincera, eles iriam receber a recompensa de Deus e não dos homens. Então eles deveriam ter um coração puro, serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Quando seus lábios estão orando, não é uma oração apenas aparente, mas quando seus lábios estão orando, seu coração também está orando. Assim como Ana fez. Lá em Ana, 1 Samuel capítulo 1, diz que quando o sacerdote passou que viu Ana orando, o texto diz que seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. O sacerdote, de início ali, ele até pensou que Ana estivesse embriagada. Mas Ana era uma mulher que estava chorando muito, estava clamando ali ao Senhor, para que o Senhor abençoasse ela com um filho. E diz que quando o sacerdote passou que viu Ana orando, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ou seja, Ana não estava ali orando apenas aparente, querendo chamar a atenção dos homens. Mas Ana estava também orando, de modo que o sacerdote nem ouvia o que é que Ana falava, pensou que Ana estava embriagada, porque só os lábios movia, mas o texto diz, meus amados, que Ana só no coração falava. Ana falava mais a Deus em sua oração com o coração do que com a voz, do que com os lábios. Então é um coração puro que serve a Deus com integridade, que serve a Deus com sinceridade. Não é um comportamento observado apenas exteriormente, mas é muito mais profundo interiormente, E que não precisa de aplausos dos homens, porque sabe que o que está fazendo ali, o que está orando, a sua recompensa vem do Senhor, e é dele que deve vir a nossa recompensa. Então, quando seus lábios estão orando, seu coração estava também orando. Quando seus lábios, um coração puro que serve a Deus com integridade, quando seus lábios cantam, ele está adorando de coração ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 19, o texto diz que a gente não deve se embriagar, se encher do vinho, O texto diz que a gente deve se encher do Espírito Santo. E o versículo 19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então a pessoa que está ali com integridade, com sinceridade, cheio do Espírito Santo, ele está falando entre as pessoas com salmos, ele está entoando e louvando de coração ao Senhor, e com hinos e cânticos espirituais, Então, é uma pessoa que serve a Deus com integridade, serve a Deus com
sinceridade. Deus ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Então, esses são os sinais de um coração puro. Outro sinal de um coração puro é que um coração puro evita a aparência do mal. Um coração puro, meus amados, ele afasta-se de toda a aparência do mal. Tudo que ele achar que é mal, que pode levar uma aparência do mal, que aquilo tem aparência do mal, ele se afasta. Essa é a pessoa que tem um coração puro, porque ele evita a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, o texto diz que a gente deve se abster de toda forma do mal. E o que é abster de toda forma do mal? Abster é não aceitar o mal. Abster é recusar o mal. Abster é rejeitar o mal. Então, meus amados, um coração puro, ele não namora com o pecado. Um coração puro, ele não vive na região que é perigo para ele. Um coração puro, ele não paquera com a tentação. Ele foge do perigo, como José fugiu no Egito. Em Gênesis capítulo 39, diz que a mulher de Potifar estava ali, dando em cima de José. E num certo momento, José vai até essa casa. José agora é mordomo. José agora está cuidando das coisas ali que foi confiado a ele. José vai naquela casa e ao chegar naquela casa, dessa vez a mulher de Potifar está sozinha. E ela já tinha tentado algumas vezes se deitar com José. Ela já tinha tentado algumas vezes ir para a cama com José. E José diz que não vai fazer isso, porque fazer isso seria pecar contra Deus. A mulher era mulher de Potifar, não era mulher de José. E José sabe que se ele fizesse aquilo, se ele cometesse aquilo, ele estava pecando contra Deus. Então José, ele foge da aparência do mal. Diz o texto que ele fugiu para fora de casa. E a mulher ainda ficou com suas vestes em suas mãos, parte de suas vestes. E ele foi até preso por conta disso, mas ele fugiu para fora de casa. Ele fugiu da aparência do mal. Ele não pecou contra Deus, porque ele é um exemplo de um coração puro, que evita a aparência do mal. Ele foge da aparência do mal porque ama a Deus. Ele foge da aparência do mal porque reconhece que o mal é mal. Ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Então, aqui chegamos ao nosso final da nossa primeira lição de hoje, que é sobre onde a pureza deve ser cultivada. E a resposta é que a pureza deve ser cultivada no coração. E o coração que se fala aqui na Bíblia é o coração na totalidade do ser humano. É nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas motivações, nos seus desejos, nas suas vontades. Então, um coração onde a pureza deve ser cultivada é no coração, tá bom? Por que no coração? Porque o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. É do coração, é o que sai do coração que pode contaminar o homem. E precisamos ter cuidado, principalmente com o coração, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente, porque o coração também é o lugar da morada de Deus. Sinais de um coração puro é que um coração puro serve a Deus com integridade, um coração puro evita a aparência do mal. Convido você à nossa segunda lição desta noite, que tiramos do texto. Agora é sobre a pureza. Já falamos sobre o coração e agora vamos falar sobre o que significa pureza de coração. O que significa isso? O coração, já aprendemos o que é o coração e por que devemos ter cuidado, né? Agora, o que significa pureza de coração? O que significa limpo de coração? E, em primeiro lugar, vamos aqui ao sentido bíblico da palavra pureza. No sentido comum da palavra,
Essa palavra, ela tem vários significados quando se trata do sentido comum da palavra. Era usada para designar a roupa suja que foi lavada, né? Então, a roupa suja que foi lavada, ela era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Com o mesmo significado, era usado também para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes ou medrosos. Essa palavra também era usada para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante a adição de água. Essa palavra também era usada para o ouro puro sem escória, ou sem resíduo, sem resto, sem cinza. E qual seria, então, no sentido comum, essa palavra teria vários significados. Agora, o sentido bíblico da palavra é puro ou limpos. Limpos aqui significa destituídos de hipocrisia e destituídos de contaminação. Destituídos de hipocrisia é quando temos uma devoção a Deus que não é dividida. Salmo 86, versículo 11 diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, aqui é o significado da palavra limpos, que está destituído de hipocrisia, onde o salmista, ele teme só o nome do Senhor. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A nossa grande dificuldade é nosso coração dúplice. Muitas vezes queremos ter um coração dividido e não podemos ter uma devoção dividida. Uma parte, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, do 22 ao 23, que uma parte do seu ser, ele diz, uma parte do meu ser quer conhecer, adorar e agradar a Deus, mas uma outra porção quer algo diferente. Então, às vezes somos assim. Às vezes uma parte do nosso ser quer conhecer a Deus, uma parte do nosso ser quer adorar a Deus, uma parte do nosso ser quer agradar a Deus, mas outra parte também quer algo diferente, que não é conhecer Deus, adorar a Deus e nem agradar a Deus. E o coração limpo é o coração que não está dividido. Então, uma devoção não dividida é uma devoção destituída de hipocrisia. Isso seria um significado da palavra aqui, limpos. Seria também destituídos não só de hipocrisia, mas destituídos também de contaminação. Ou seja, sem mácula, puro, íntegro. Porque Hebreus, meus amados, capítulo 12, versículo 14, ele diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa palavra limpos, quando o texto diz bem-aventurados os limpos de coração, a palavra limpos aqui significa, no sentido bíblico, uma pessoa que a sua devoção está destituída de hipocrisia e que também é uma pessoa também que tem buscado a santificação. Ele está destituído também de contaminação. Existe também, eu gostaria de observar com você agora, é que existe uma preocupação bíblica pela pureza sexual. Estamos falando aqui de pureza, estamos falando aqui de limpos de coração. E existe uma preocupação bíblica, porque vamos encontrar em muitos livros, em muitos textos bíblicos, a preocupação com a nossa pureza sexual. Jesus ensina no Sermão do Monte, onde a gente está estudando Mateus capítulo 5. Jesus ensina no versículo 27, Mateus capítulo 5, do 27 ao 32. Jesus vai falar sobre o adultério. E veja o que é que o Senhor diz. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar
olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então veja que o Senhor, ele não está olhando apenas, ele não vê apenas o exterior, mas ele vê mais ainda o interior, né? Até porque o exterior, meus amados, para Deus ele só é verdadeiro se é verdadeiro o interior, né? Se o interior não é verdadeiro, o exterior é que não vai ser mesmo. E precisamos ter cuidado com esse interior, porque é do coração que procede as impurezas. É do coração que vem o adultério, é do coração que vem o homicídio. E aqui a gente tem Jesus falando que de muitas pessoas que adulteram neste sentido aqui, e que para ele é considerado pecado, é um pecado contra Deus, é um pecado contra o matrimônio, contra o casamento. E a pessoa que pecou, que para alguns seja uma coisa simples, mas pecou e é pecado, né? Não, pecado não teria aqui uma balança para medir. Pecado seria pecado, desobedecer a Deus, não agradar a Deus, né? Então ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Essa pessoa aqui, ele não chegou a sair com outra mulher, mas ele olhou com intenção impura. Ele só olhou, mas olhou com intenção impura. E aí o Senhor diz que no coração já adulterou com ela. Então veja que o Senhor mostra também para nós uma preocupação bíblica para com a pureza sexual. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, 26 a 27 e 29 ao 31. O texto diz: estão cheios de todo tipo de perversidade. Deixa eu abrir esse texto aqui, Romanos capítulo 1. O texto vai falar sobre a idolatria e depravação dos homens. Como já ouvimos aqui nesta noite, o coração do homem é perverso, é enganoso, e é do coração que procede a prostituição, o adultério, o homicídio, tantos outros pecados. E é o que sai do coração que contamina o homem, não o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. E o Senhor, falando sobre a idolatria, a depravação dos homens, ele diz no versículo 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Então estão cheios de todo tipo de perversidade, estão cheios de todo tipo de maldade, de ganância, de vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, ele continuando a partir do versículo 28, Romanos 1 a partir do 28, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Então, há uma preocupação na Bíblia, no texto bíblico, pela pureza sexual. Que em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, essa pureza sexual ela já é pervertida, já é quebrada
quando o homem olha para uma mulher e já deseja no seu coração de modo impuro. Paulo faz essa lista aqui de vários pecados em Romanos capítulo 1, sobre a depravação dos homens, e Paulo cita mais uma vez malícia, né? Paulo cita imorais. Em Coríntios capítulo 1, para você ter ideia, por isso que aqui dizemos que é uma preocupação bíblica, porque está em vários textos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 9, o Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 5, no início o Senhor diz geralmente, o apóstolo Paulo está escrevendo ali à igreja de Coríntios, e o apóstolo Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10, o Senhor continua ali falando, ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem veja a lista que ele faz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui eu gostaria de completar dizendo a você que aqui é uma relação de pecados. E eu quero dizer a você que quando nos arrependemos, entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todo pecado, pedimos perdão e abandonamos. A Bíblia diz que somos perdoados. Mas isso quando há choro pelo pecado, quando há arrependimento, quando há fé em Jesus Cristo. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E há também abandono, uma certeza de que houve arrependimento. Mas estes que não abandonam, esses que não arrependem, que não buscam isso no Senhor, o texto diz, não vos enganeis, nem impuros, quando ele fala impuros, está falando sobre a pureza sexual, nem idólatras, nem adúlteros, mais uma vez, a palavra adúlteros, no sentido da pureza sexual, efeminados, também no sentido da pureza sexual, e sodomitas também no sentido da pureza sexual. Estes não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6 ainda, a partir do versículo 15, o Senhor diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, aquele que se une ao Senhor, aquele que está em Cristo, é um espírito com ele. E aqui a sensualidade, sem dúvida, vai ser condenada. Ela é condenada. Então, meus amados irmãos, há uma preocupação aqui, né? Preste bastante atenção para não fugirmos do nosso tema de hoje. Estamos falando sobre os limpos de coração. E precisamos ter cuidado com o nosso coração, que é enganoso, é desesperadamente corrupto. Precisamos ter cuidado porque o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele sonda e conhece o nosso coração. E esses sendo os nossos pecados, irmãos, não vamos herdar a vida eterna.
Precisamos pedir perdão ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados e abandoná-los. Estes são os puros de coração. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, encontramos outra lista. Veja mais uma vez. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, diz assim, outra lista, irmãos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, mais uma vez, encontramos a lista em Gálatas. E nessa lista está também a imoralidade sexual, está também a impureza, está as ações indecentes. Em Efésios, ele também diz no livro de Efésios, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Colossenses capítulo 3, versículo 5, onde o Senhor diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? E aí ele faz mais uma vez a lista: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, mais uma vez, é citado a preocupação nos textos bíblicos sobre a pureza sexual. Então, meus irmãos, sabendo na nossa primeira lição de hoje que devemos guardar o nosso coração, porque o nosso coração é perverso, é enganoso, não devemos seguir os nossos corações, devemos seguir a palavra de Deus, devemos examinar se os nossos desejos é o que está na palavra de Deus, se Deus não repreende os nossos desejos, se Deus não repreende o que está na nossa mente, no nosso coração, se Deus não repreende na palavra dele as nossas motivações, os nossos desejos, a nossa vontade. Então precisamos ter muito cuidado, porque quando o Senhor diz que o nosso coração precisa ser limpo, que é no coração que precisamos cultivar a pureza, o Senhor está falando sobre todas as nossas áreas, desde os pensamentos, a nossa vontade, emoções, motivações, desejos. E o nosso coração ele é perverso, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E a pureza do coração, meus amados, precisamos pedir isso a Deus, porque a pureza do coração ela deve ter uma devoção a Deus, ao Deus somente, temer ao único Deus, servir ao único Deus, não ter uma devoção dividida. E também a nossa devoção, o nosso andar com Deus deve estar destituído também de contaminação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E o Senhor, em vários textos que foi citado aqui, devemos ficar preocupados nessa noite com o nosso coração perverso. Devemos ficar preocupados nessa noite, meus amados, com o nosso coração desesperadamente corrupto, enganoso, perverso, e que pode, meus irmãos, me contaminar, que pode, meus irmãos, lhe contaminar, e por causa desses seus desejos, que é muito forte aqui também, sobre a pureza sexual, né? Quando ele fala muitas vezes aqui nos textos que lemos sobre malícia,
sobre impureza, falou muitas vezes sobre adúlteros, falou muitas vezes sobre efeminados, sodomitas, imoralidade sexual, prostituição, impureza, paixão lascívia. Ó, meus amados, precisamos nos preocupar. Veja que quando alguém diz, o Senhor sabe o meu coração, é realmente verdade a frase que o pastor olhou para a pessoa e disse, e você não se preocupa com isso? Devemos nos preocupar, porque o Senhor sabe o que está no nosso coração. Muitas vezes sabemos alguns pecados que estão no nosso coração e também corremos o risco e podemos ter também pecados que nem nós sabemos. Então precisamos ter cuidado com o nosso coração, porque a pureza deve ser cultivada no nosso coração. E é do nosso coração que vem os maus desígnios. Precisamos ter cuidado. Mas vem a terceira lição nesta noite. Senão, neste momento, iríamos ficar desesperados se tudo parasse nisso. E aí vem a terceira colocação nesta noite, terceira lição. Como manter puro o coração? E aí, mais uma vez, um estudioso chamado Thomas Watson, ele nos dá algumas dicas bíblicas, alguns conselhos bíblicos de como manter puro o coração. Você quer manter puro o coração? Eu quero dizer a você que seu coração é enganoso, perverso e desesperadamente corrupto. O meu também. E eu quero manter puro o meu coração, porque a Bíblia diz que os puros verão a Deus. E ao contrário disso, ninguém verá a Deus. Então, eu não quero deixar de herdar a vida eterna. Eu não quero deixar de ir morar no céu. Eu quero ir morar no céu. Então, eu quero que o Senhor mude meu coração. Eu quero que o Senhor me dê um novo coração, transforme meu coração. Então, como manter puro o coração? Thomas Watson, ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, para você manter puro o seu coração, você precisa observar a palavra de Deus. Não tem como eu conseguir isso sozinho, eu fazer isso sozinho, não tem como, porque quem faz isso é Deus. Então eu preciso observar a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 3, diz que a palavra de Deus é pura e ela nos lava. Jesus orou e disse: Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Então, meus amados, é Deus, através da sua palavra, que pode nos santificar na verdade, porque a palavra dele é a verdade. A palavra é como o espelho que mostra a nossa impureza. Sabe quando você vai na frente de um espelho e você percebe que tem um fiozinho de cabelo que está faltando pentear? Sabe? Quando você vai na frente do espelho e você percebe que sua barba está precisando ser aparada, ou tirar a barba, ou sua sobrancelha, você precisa refazer sua sobrancelha. Então, meus amados, a palavra de Deus é como um espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. Então, como manter puro o coração? É observando a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 9, há uma pergunta lá, deixa eu ler aqui para você, Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? A Escritura responde no mesmo versículo: observando segundo a tua palavra. Então, em primeiro lugar, como manter puro o meu coração? Observando a palavra de Deus. Segundo lugar, como manter puro o meu coração? Banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Pedro é um exemplo disso. Pedro manchou-se com o seu pecado quando negou Jesus. Mas suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Então Pedro lava a sua alma com as suas lágrimas de arrependimento.
Como manter puro o nosso coração, nos arrependendo, banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Com suas lágrimas ela lavou seu coração e lavou os pés de Jesus. Como manter puro meu coração, observando a palavra de Deus. Como manter puro meu coração, banhando-nos na lágrima do arrependimento. Como manter puro meu coração, purificando-nos no sangue de Cristo. Meus amados, somente em Cristo podemos ter um novo coração. Somente em Cristo podemos ser perdoados. Podem nossos pecados serem lavados. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Cristo é uma fonte de purificação, diz seu sangue nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus e somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como manter puro o meu coração? Me purificando no sangue de Cristo. Como manter puro o meu coração? Recebendo a purificação do Espírito. O Espírito, muitas vezes na Escritura, é comparado ao fogo. O fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. O Espírito também não é apenas comparado ao fogo, mas também ao vento. E o vento, ele purifica o ar. O Espírito também é comparado à água. E a água, ela limpa. Então, meus amados, uma outra forma de manter puro o coração é recebendo a purificação do Espírito. E por último, é clamando a Deus por um coração puro. Você tem clamado a Deus por um coração puro? Você tem pedido isso em suas orações? Na palavra de Deus a gente vê o salmista pedindo isso. E em Jó, capítulo 14, versículo 4, como também em capítulo 15, versículo 14, o texto nos mostra uma interrogação. Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Quem? Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? O texto responde lá dizendo ninguém. Só Deus pode. Devemos orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, versículo 10, onde Davi relata lá, onde Davi se arrepende dos seus pecados. Devemos lutar em oração como Jacó e devemos derramar nossa alma como Ana. Então, meus amados, como manter puro o coração? Primeiro, observando a palavra de Deus. Como manter puro o coração? Se arrependendo, banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Como manter puro o coração? Purificando-se no sangue de Cristo, porque só o sangue dele nos purifica de todo pecado. Como manter puro o coração? Recebendo a purificação do Espírito Santo. Como manter puro o coração? Clamando a Deus por um coração puro. E eu convido você, antes de citar a quarta lição, Russell Shedd, ele diz que é de duas maneiras. Ele diz que ele diz, olha, Russell Shedd, ele nos ensina como devemos purificar nosso coração. Ele diz que é com obediência, obedecendo certamente a palavra de Deus, arrependimento, três coisas: obediência, arrependimento e eliminação do estranho. Eliminar o estranho é eliminar tudo quanto não estava sujeito a Jesus Cristo. Por último, é a quarta lição, olhando mais uma vez para Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração, ou os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí chegamos à nossa última lição, a gloriosa recompensa de se ter um coração puro.
Você poderia perguntar qual é a recompensa de ter um coração puro. Talvez você aí foi desafiado nesta noite pela palavra de Deus. E talvez você não ficou meio, eu não quero ter esse coração puro, isso é muito difícil. Mas qual é a gloriosa recompensa de se ter um coração puro? O texto diz aqui, verão a Deus. Essa é a maior recompensa. Como eu disse no início da pregação, na introdução, é que esta bem-aventurança, de bem-aventurados limpos de coração, ela é a essência da vida cristã. Porque, meus amados, o alvo final do crente é ver a Deus. Então, qual é a recompensa de ter um coração puro? É que estes verão a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida futura, na vida do porvir. Nesta vida, meus amados, veremos a Deus pela fé. Agora vemos-lo nas obras da criação. Vemos Deus na sua providência. Vemos Deus na sua redenção. E então, meus amados, veremos a Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 diz, agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Então veremos a Deus, os puros de coração verão a Deus nesta vida e na vida por vir. A visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus. Embora nos deleitamos na incontável Assembleia dos Santos, embora unir-nos aos coros angelicais, será uma grande glória, a maior de todas as glórias, a maior de todas as recompensas, será a visão que teremos de Deus. Essa é a promessa mais consoladora, meus irmãos. Jó, depois de ter perdido tudo que tinha, Jó, depois de ter enterrado todos os seus filhos, Jó, depois de estar com dificuldade com seus amigos, Jó, depois de ter uma rejeição da sua esposa, Jó, ele encontrou refúgio para a sua dor. Quando ele diz em Jó capítulo 19, versículo 25 a 27, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido, esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Meus amados, esta é a certeza do crente. Esta é a essência, a vida, o fim do crente. É de ver a Deus. Essa é a gloriosa recompensa de se ter um coração puro. É de ver a Deus. Veja as excelências da nossa visão de Deus no céu. Nossa visão de Deus no céu será visão transparente. O texto 1 Coríntios 13, 12 diz, agora vemos por espelho, obscuramente, mas depois conhecemos como também somos conhecidos. Veremos ele face a face. Nossa visão de Deus será também uma visão transformadora. João diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nossa visão de Deus será também uma visão de profunda alegria. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Atos 2, versículo 28. Na presença de Deus, há plenitude de alegria, delícias perpetualmente. Salmo 116, versículo 11. Se já agora, não vendo a Deus,
podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória. Imagina a alegria de estarmos com Deus, vendo Deus face a face por toda a eternidade. Meus amados irmãos, que gloriosa alegria, que consolo para os nossos dias, que consolo para nossas vidas, que gloriosa recompensa ter um coração puro, é de que veremos a Deus. Eu quero concluir dizendo a você que haverá duas coisas no final de tudo isso. Haverá uma terrível sentença ou uma gloriosa herança. Qual das duas você prefere? Uma terrível sentença ou uma gloriosa herança? Uma terrível sentença, meus amados, é que aqueles que têm o coração impuro, eles não verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que se recusaram a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Longe de Deus só reina treva e ódio. Hoje, meus amados irmãos, meus ouvintes, hoje Deus pode purificar o seu coração. Deus pode dar-lhe um novo coração e fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Há para estes uma gloriosa herança. Os limpos de coração verão a Deus. Isso, meus irmãos, vale mais do que tesouros. Isso vale mais do que glórias humanas. Nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. E finalizo aqui com dois homens de Deus. Martin Lloyd-Jones, nos seus últimos momentos, ele pediu para sua família: não orem por minha cura, não me detenham da glória. Ele sabia da sua gloriosa recompensa. Ele diz: não orem por minha cura, não me detenham da glória. Moody também foi outro que, nos seus últimos momentos da sua vida, ele diz: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Meus amados irmãos, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero nesse momento orar por você, por mim, por nossas vidas, e que Deus nos dê esse coração, e que só é possível em Cristo Jesus. Então, você hoje pode ter o seu coração purificado. Você hoje pode se lavar nas lágrimas do arrependimento. Você hoje pode se lavar no sangue do Cordeiro. Você hoje pode ter um novo coração e viver em Cristo uma vida de santificação. E a sua grande bênção, a sua maior bênção é de que os limpos de coração verão a Deus. Isso é possível unicamente em Cristo Jesus, nesse mestre por excelência, que inicia o Sermão do Monte, nos ensinando sobre essas bem-aventuranças. O meu desejo é que você seja um limpo de coração, pois você verá a Deus. Oremos nesse momento. Pai amado, querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma quinta-feira de estudo bíblico, por mais uma bem-aventurança, Senhor, que esteve, Senhor, sendo colocada nesta noite. Senhor, por cada ouvinte, por cada um que compartilhou essa live, por cada um que assistiu, por cada um ainda que há de assistir, por aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, e receberam com muita dificuldade. Ó Senhor, porque, Senhor, como foi dito, Senhor, muitas vezes
queremos andar com o Senhor, queremos agradar o Senhor, mas outra parte de nós não quer nada disso, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda. Ajuda, Senhor, o nosso coração, que é perverso, que é desesperadamente corrupto. Ajuda, Senhor, a nossa mente. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, as nossas motivações. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes, ó Senhor, muitas vezes as nossas motivações, os nossos interesses, nossos pensamentos estão cheios, Senhor, de desejos pecaminosos, estão cheios, Senhor, de interesses humanos que não agradam o Senhor, que não exaltam o Senhor e que antes peca contra o Senhor. Nos ajuda, Senhor, sonda, como disse o salmista, sonda e conhece o nosso coração, vê se há em nós um caminho perverso, um caminho mau, e nos conduz, Senhor, no caminho eterno. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, nos purifica, nos dá um coração igual ao Teu. É assim que já te oro, já te peço, em nome de Jesus. Amém.